Bom dia, povo de Deus. Me chamo João Angolano e trago uma palavra que está em Romanos. Vou ler do capítulo 12, verso 9 ao 16, que diz assim: Amem as pessoas sem fingimento, odeiem tudo que é mal, apeguem-se firmemente ao que é bom, amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. Jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo. Alegrem-se em nossa esperança. Sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar. Quando membros do povo santo passarem por necessidade, ajudem com prontidão. Estejam sempre dispostos a praticar a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Não os amaldiçoem, mas orem para que Deus os abençoe. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Vivam em harmonia uns com os outros. Não sejam orgulhosos, mas tenham amizade com gente de condição humilde. E não pensem que sabem tudo. Repetindo. E não pensem que sabem tudo. Amém, irmãos? Amém? Vou começar com uma história. Quando a conhecemos, nossa vizinha Cris tirou uma Bíblia desgastada da bolsa. Animada, perguntou-nos se gostaríamos de conversar sobre a palavra. Concordamos. E ela folheou algumas passagens destacadas, mostrou-nos seu caderno de notas e contou-nos sobre ter montado uma apresentação com mais informações. Ela nos contou como viera de uma situação familiar difícil e que sozinha, no pior momento, aceitou a morte e ressurreição de Jesus como o fundamento de sua fé. Está em Atos 4:12. Sua vida mudou quando o Espírito ajudou-a a seguir os princípios da Bíblia. Embora ela houvesse entregado sua vida a Deus anos antes, seu entusiasmo era revigorante e poderoso. Tal entusiasmo inspirou-me a reconsiderar minha paixão espiritual, pois eu já caminhava com Cristo havia muitos anos. O apóstolo Paulo escreveu: jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo. Parece difícil, mas não será, se permitirmos que as Escrituras alimentem atitudes que reflitam a contínua gratidão por tudo o que Jesus fez por nós. Ao contrário dos altos e baixos dessa vida, o zelo por Cristo vem do relacionamento cada vez maior com Ele. Quanto mais aprendemos sobre Ele, mais precioso Ele se torna. E mais sua bondade inunda a nossa alma e espalha-se pelo mundo. Qual é a verdade de hoje, meus amados irmãos? Jesus tem que ser seu estilo de vida. Amados, a língua carrega poder de vida e de morte. E muito daquilo que é poderoso debaixo dos céus, Deus estabeleceu a partir de uma dinâmica que a gente vê quando fala, por exemplo, a salvação acontece quando ouvimos e confessamos com a nossa boca. Em Gênesis, vemos tudo que acontece e tudo que existe, existindo a partir do poder que saiu da boca de Deus. Quando Jesus veio à Terra, ele veio como Verbo encarnado. Ou seja, Deus é a própria palavra. Relaciona-se através da palavra, envia seu Filho como a palavra encarnada e estabelece tudo que estabeleceu a partir da dinâmica criativa que acontece pelas palavras que saem da sua própria boca. Compreende o poder da palavra? Então, precisamos entender que aquilo que sai da nossa boca tem uma grande responsabilidade na construção do nosso futuro, e a fé na palavra é o nosso estilo de vida, não um item acessório. A palavra declarada é um ato de fé, e viver por ela é viver a partir de uma fé que dá origem às nossas realidades. É impossível se Deus não agir, mas se torna inevitável quando Ele age. Era inalcançável se não fosse Deus que tivesse prometido, mas porque foi Ele que prometeu, tornou-se inevitável. Fé na palavra de Deus me revela o que não fazia parte do meu entendimento, o que meus olhos naturais nunca viram, aquilo que não fazia parte da minha ciência, também o que os meus ouvidos naturais nunca ouviram e aquilo que não fazia parte do meu coração. Então, muito do que você vive hoje
já foi uma palavra liberada um dia. O que você precisa fazer é depender de Deus e viver pelo poder que há no exercício da fé e da palavra declarada. É assim que nós vemos como os heróis da fé na Bíblia, portanto é assim que devemos seguir. Torne-se um especialista em depender de Deus. Amém, irmãos? Aquele velho pedido, está inscrito no meu canal? Se inscreve lá e comenta. E se você está inscrito, compartilha. Manda para alguém que Deus colocou no seu coração, que às vezes está sem falta de fé. Então eu te peço, compartilhe. Todos os dias, a partir das 5h30, está liberado no YouTube uma palavra que vem do céu. Amém? Graça e paz.